São Rodolfo. Imagine uma vida marcada pela renúncia total aos bens materiais, uma entrega radical ao serviço de Cristo e de sua Igreja, e uma caminhada de profunda santidade, mesmo em meio a um ambiente corrompido pelo abuso de poder clerical. São Rodolfo, um jovem nobre que poderia ter desfrutado dos prazeres mundanos, escolheu o caminho da humildade, da pobreza e da austeridade. Ao se tornar bispo, transformou sua diocese e foi um exemplo de fé e caridade. Hoje, vamos conhecer a história de São Rodolfo, uma verdadeira inspiração de devoção e sacrifício. Inspire-se na vida de São Rodolfo, um santo que, mesmo jovem, dedicou-se incansavelmente ao serviço de Cristo e de sua Igreja. Seu legado de humildade, caridade e combate às injustiças religiosas ecoa até hoje como um verdadeiro modelo de liderança pastoral. Vamos explorar sua jornada de santidade e descobrir como sua coragem e fé impactaram a Igreja de seu tempo. No dia 17 de outubro, a Igreja celebra São Rodolfo, que entrou para a glória em 1064. Rodolfo nasceu em 1034, na cidade de Perugia, Itália. Sua família fazia parte da aristocracia local, influente tanto no âmbito político quanto social. Contudo, após ouvirem as poderosas pregações de Pedro Damião, um monge de profunda espiritualidade, os pais de Rodolfo decidiram abandonar o luxo e os prazeres mundanos, dedicando-se inteiramente ao caminho da fé cristã. Pedro Damião, que havia fundado um mosteiro de eremitas nas proximidades de Fonte Avelana, era amplamente reconhecido por sua santidade, atraindo inúmeros seguidores que buscavam viver uma vida de penitência e oração. Quando o pai de Rodolfo faleceu, ele e seu irmão Pedro renunciaram à herança familiar, entregando-a à mãe e ao irmão mais novo, João. Os dois decidiram seguir o chamado de Cristo e ingressaram no mosteiro de Pedro Damião, onde viveriam em pobreza e oração. Não muito tempo depois, a mãe e o irmão caçula também optaram por abraçar a vida religiosa, ingressando na mesma comunidade após doar toda a riqueza da família à Igreja. O mosteiro de Fonte Avelana tornou-se um importante centro de vida monástica e espiritual. Era uma verdadeira escola de santidade, de onde surgiram grandes reformadores da Igreja, incluindo Rodolfo, Pedro e João, que se tornaram discípulos fervorosos de Pedro Damião, hoje venerado como santo e doutor da Igreja. A vida no mosteiro era de extrema simplicidade, focada no trabalho árduo, no auxílio aos pobres e doentes, e na oração contemplativa. Nesse oásis espiritual, a revitalização da vida monástica floresceu, em um período em que a Igreja do Ocidente sofria com a corrupção de muitos de seus líderes, envolvidos mais com ambições mundanas do que com o cuidado espiritual de seus fiéis. Aos 25 anos, Rodolfo foi ordenado sacerdote, e, apesar de sua resistência, foi consagrado bispo da próspera cidade de Gubbio. A diocese, no entanto, encontrava-se em grave crise espiritual, marcada por práticas corruptas. Os bispos anteriores haviam instaurado o que ficou conhecido como o ressarcimento, onde sacramentos, como a absolvição dos pecados e a ordenação sacerdotal, eram vendidos. Os sacerdotes cobravam taxas exorbitantes, desvirtuando a vocação sacerdotal em troca de ganhos financeiros. Ao assumir a diocese, Rodolfo enfrentou esses abusos com coragem e determinação, guiado por seu profundo compromisso com o Evangelho. Seu estilo de vida era de notável austeridade e vestia-se sempre com roupas simples e desgastadas, independentemente da estação do ano. Mantinha um rigoroso jejum, comendo o mínimo necessário, e dormia muito pouco, preferindo passar suas noites em oração e vigília. Sua presença era constante em toda a diocese, onde servia com humildade aos pobres, doentes e marginalizados. Com sua vida de penitência e caridade, Rodolfo restaurou a fé e a moralidade em Gubbio, recolocando a comunidade no verdadeiro caminho do seguimento de Cristo e da devoção à Virgem Maria. Durante os 5 anos em que esteve à frente da diocese de Gubbio, Rodolfo participou do Concílio Romano, em 1059, sendo um dos seus membros mais ativos e respeitados. Contudo, seu corpo frágil não resistiu às privações que ele impunha a si mesmo. Aos 30 anos, em 26 de junho de 1064, Rodolfo faleceu, exausto pela vida de sacrifício e intensa dedicação ao seu rebanho. Seu legado, entretanto, continuou vivo através de seu irmão João, que o sucedeu como bispo e seguiu o exemplo de humildade e rigor espiritual de Rodolfo. A memória de São Rodolfo perpetuou-se, em grande parte, graças a uma carta escrita por seu mestre,
Pedro Damião, ao Papa Alexandre II, onde ele descrevia Rodolfo como um homem de profunda religiosidade e vasta erudição teológica e bíblica. Pedro Damião relatou ainda que Rodolfo era a única pessoa a quem confiava seus escritos, certo de que ele era capaz de corrigi-los, mantendo-os fiéis à doutrina católica e à verdadeira interpretação do Evangelho. Infelizmente, as relíquias de São Rodolfo, que eram guardadas na Catedral de Gubbio, foram destruídas durante as reformas da Igreja em 1670. Mesmo assim, a devoção a este santo bispo permanece viva, sendo ele celebrado no dia 17 de outubro, data oficial de sua festa. São Rodolfo, rogai por nós. Oração. Senhor, nosso Deus, que concedestes ao vosso servo São Rodolfo a graça de viver no caminho da humildade e da pobreza, dignai-vos, por sua intercessão, encher-nos de vossa caridade e perseverança, para que sigamos sempre vossa vontade em nossas vidas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.